Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para mais uma videoaula e a nossa videoaula de hoje vai falar sobre as atividades que nós vamos desenvolver na nossa aula online. Então, nós estamos estudando nas nossas últimas aulas sobre gêneros textuais. Então, nós vimos anteriormente, né, no outro mês, inclusive quando nós estávamos em sala de aula, sobre o conto, o poema, canção, cordel, diário, e a gente viu que cada gênero textual tem as suas características. Por isso, eles recebem nomes diferentes, certo? Então, eu não posso dizer, se eu estou escrevendo um diário, eu não posso dizer que é a mesma coisa do que um conto, porque eles têm características diferentes, né? Então, isso que vai enquadrar cada gênero. E agora nós vamos ver um gênero textual, já começamos a ver um gênero textual que se chama texto instrucional. Então, o texto instrucional, como o próprio nome já diz, tem o papel de instruir. Então, são textos que trazem informações para a gente de como fazer alguma coisa. Então, como eu monto um brinquedo, quais são as regras de um jogo. Então, para depois que eu possa entender, ele é um texto mais objetivo, depois que eu entendo, que eu compreendo, eu posso realizar uma atividade, um jogo, uma brincadeira, montar um objeto, né? Criar um tutorial, por exemplo, também entra como texto instrucional. Então, criar um brinquedo, tá? E ele vai determinar passo a passo. Geralmente, no texto instrucional, o título corresponde ao jogo, ao brinquedo que eu vou fazer. Então, vamos supor que eu vou montar um dominó, que é um dos textos instrucionais que nós vamos trabalhar na nossa aula online. Então, o nome vai estar dominó, certo? Outra coisa que tem como característica do texto instrucional, desculpa, são os materiais. O que eu vou precisar para fazer o meu dominó, no caso? Né? Então tem lá peças com números de quer dizer, de 0 a 6, né? Então tem a quantidade de peças, tudo vem o material separadinho da forma que eu tenho que fazer ou que compõe esse jogo. E depois, numa parte de procedimento, vamos dizer assim, vai nos dizer como montar ou como que eu devo jogar, tá? Quais são as regras do jogo, se for um jogo, quem ganha o jogo, quem começa o jogo e assim por diante. Então, ele vai nos instruir. Para nossa aula de hoje, como eu já disse para vocês, o texto instrucional vai trabalhar sobre o jogo dominó. Então, nós vamos ver em forma de vídeo durante a aula como é que funciona esse jogo, quais são as regras, qual o material utilizado, né, em forma de tutorial. E depois nós vamos escrever, né, esse tutorial, nós vamos transformar em texto. Uma outra coisa que nós veremos na nossa aula de hoje online é um tutorial sobre a construção de um brinquedo. O brinquedo que nós vamos ver através desse vídeo é um brinquedo que é um boneco de farinha, de trigo. A gente faz o boneco de farinha, e ele vai ensinar passo a passo o que nós precisamos, qual material nós vamos utilizar. É um brinquedo bem simples de fazer, que vocês poderão fazer também em casa, para vocês brincarem durante essa época de quarentena, e que parece um pouco o mexer com massinha, porque conforme você vai mexendo nesse bonequinho, ele vai ficando, vai modelando, e aí a gente pode modificar o rostinho dele. Vocês vão ver, é muito interessante, bem legal e fica bem bonito, bem divertido de fazer também. E simples, o que é legal porque em casa, né, não podendo sair muito, como é o caso, como está acontecendo com todo mundo, fica fácil de vocês conseguirem fazer essa atividade. E também eu queria deixar para vocês uma indicação.
Já que nós estamos falando tanto desse gênero textual, né, que é o texto instrucional, tem um livro de um autor que se chama Ziraldo, é um autor brasileiro muito conhecido, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. E ele tem um personagem que ficou muito conhecido no mundo todo, que é o Menino Maluquinho. Então, em uma das aventuras do Menino Maluquinho, ele resolveu fazer um livro que se chama O Livro dos Jogos, Brincadeiras e Bagunça. E esse livro fala um pouco sobre os textos instrucionais, de uma forma muito divertida, assim como todas as histórias do Menino Maluquinho são. Para quem não se lembra, o Menino Maluquinho, que é esse personagem do Ziraldo, ele já apareceu até em filme. Tem um filme do Menino Maluquinho, dá para vocês procurarem até no YouTube para vocês poderem ver. E o Menino Maluquinho é aquele personagem que usa a panela na cabeça como se fosse um chapéu, porque ele tem umas ideias bem maluquinhas mesmo e tá sempre aprontando. Bom, gente, então é isso. Então aguardo vocês lá na aula online. A nossa aula vai ser muito divertida hoje, tenho certeza disso, porque trabalha com brincadeiras e jogos, e não tem coisa mais divertida do que isso, não é verdade? Um beijo e até já!